Então, comecei. Bueno, então, enfim, chegamos ao final do semestre, hoje é nosso último encontro dentro desse seminário. E aí a ideia é que a gente continue hoje um pouco a conversa como foi na semana passada. Na semana passada, apesar da gente estar mais ancorado nos textos, né, a lógica foi a gente seguir esse exercício de balanço e tal. E hoje é muito mais para a gente fechar, enfim, fazer amigo secreto, coisa de fim de ano e tal, vamos fazer alguma coisa, amigo oculto, algo desse jeito. Vamos Lanche coletivo. Lanche coletivo, exatamente. Coisa de colégio que é bem bom. Eu queria ouvir, enfim, vocês em relação ao semestre, retomando um pouquinho o que foi a nossa trajetória, e no final depois eu apresentar brevemente assim, o que vai ser o plano de trabalho da disciplina que eu vou ofertar no próximo semestre, só para a gente, então, emparelhar. Então, só retomando, o objetivo desse seminário que eu ofereci como tópicos especiais em educação, análise política do discurso, foi trazer para vocês, enfim, a gente colocar na roda um pouquinho de alguns expedientes de análise de conjuntura e análise política, que eu considero necessários tanto para o nosso consumo diário, tanto do ponto de vista do que seja o nosso dia a dia, vivendo com fake news e com quantidade de informações e qualquer coisa, até estratégias bem operativas no sentido de definição de rumos e escolhas na feitura da dissertação e da tese. Meu ponto de partida lá no começo foi um pouquinho explorar a ideia de que todas as nossas tomadas de decisão, todos os nossos julgamentos, todos os nossos juízos, eles são baseados em convicções e crenças que a gente vem colecionando, organizando e trabalhando ao longo da nossa vida. E boa parte delas a gente vai naturalizando e lá pelas tantas chega um ponto que a gente não tem muita leitura crítica do próprio processo de construção dessas crenças e dessas convicções. E acaba trabalhando e mantendo elas muito mais por decurso de prazo e por hábito do que realmente pela força e pelo vigor que elas têm. Então, a análise política do discurso ajuda a gente a fazer um exercício de ponderação a respeito dessas crenças e dessas convicções que a gente pratica e como a gente se articula com tudo que nos bombardeia no dia a dia e que faz com que a gente dê cada dia um passo diferente, enfim, na direção da construção da sua tese, da dissertação, ou na realização, na execução do trabalho cotidiano. E, para isso, eu lancei mão de algumas categorias lá do marxismo mais clássico, a gente passou pelo meio do caminho por uma remodelação um pouquinho, mostrando o giro que acontece naquilo que a gente chama de pós-estruturalismo, dessa virada, que é uma certa demanda no sentido de enfrentar ou assumir o que se chama de fim dos marcadores de certeza, né, em que a gente precisa assumir definitivamente as marcas da incompletude, da relatividade, da incerteza. São marcas bem importantes do ponto de vista da construção da ciência, que começam a vir para dentro das nossas práticas sociais. E aí a ideia da leitura política, da análise política, é justamente a gente fazer um tipo de análise que, ao mesmo tempo que vai nos dando a possibilidade de descortinar o ambiente no qual a gente está metido, ou seja, aquilo que aparece na nossa frente, nos ajuda a descortinar a própria constituição do nosso olhar. Tá? Por que a gente pensa o que pensa, por que a gente vê o que vê, por que a gente acredita no que acredita. Então, um exercício da análise de discurso, de análise política do discurso, ele não apenas é uma estratégia voltada para fora, que eu dirijo a um objeto, a uma exterioridade, mas também a uma exterioridade que é constituinte da minha subjetividade. Então, ele é esse jogo, então, um pouco essa era a ideia ao longo do semestre. E aí, o brinquedo foi esse, a gente passar por alguns textos clássicos, enfim, trabalhando especialmente com a tradição de formação do Ernesto Laclau, mas pegando algumas adjacências aí na volta e alguns atravessamentos. Enfim, esse era o objetivo. Então,
Volto a dizer, não era uma proposta de disciplina instrumental, não se trata de aprender uma metodologia, uma fórmula, né? Mas de discutir princípios, né? Então, considero que esse foi o trajeto que a gente propôs ao longo do semestre. Eu queria escutar vocês, um pouco o feedback, algumas pessoas não têm falado, e considerando exatamente aquilo que a gente conversava na semana passada, vou começar provocando, tipo, Eliandra, Sabino, que ainda nem conheço direito a voz, que vem, que fala e tal, que olha, que passa por aqui e tudo mais, está sempre colado na gente, eu percebo a cara de vocês nos quadradinhos aí. Iris também faz tempo que não conversa, que não fala, que, sei lá, não se sintam intimidados, mas eu adoraria ouvir vocês nesse começo e depois a gente vai abrindo e bora falando, porque eu não vou ficar marcando tempo para ninguém. Mas bora lá. Posso ir, professor? Diga. Então, primeiro dizer que... Mais alto o teu microfone. Ah, tá. Dá para ouvir agora? Deu, agora sim. Sim, sim. Tá, senão eu boto fone. Primeiro dizer assim que eu tenho ficado mais em silêncio, porque eu acho que tem vezes que a gente tem que ouvir mais do que falar mesmo. E eu quero dizer assim que teve um momento assim da disciplina, quando começamos talvez a aprofundar mais, como tem sido a experiência da análise política do discurso na experiência de colegas aqui, que até vou mencionar, mas porque notei durante as aulas assim, a Tamires, a própria Gabi Perufo, a Lilian, e agora não está o outro colega que é bem falante também, que eu acho que é da mesma instituição da Tamires. A gente nota assim que estão praticando, né? Enfim, talvez as gurias já concluíram suas teses, né? Então, neste momento eu até achei, será que me pareceu assim, eu não sei fazer, a intenção não era vir, né? E aplicar, mas eu quero dizer assim que para mim foi muito importante essa disciplina, e o silêncio foi por aceitar a ignorância, não, né? E aprender junto, eu não sei se é cedo para dizer isso, mas acho que eu vou aplicar essa palavra ruim, né? Muito do que a gente discutiu aqui, a forma como os colegas trouxeram o seu exercício de construção da sua ideia e da sua pesquisa, né? A forma de traduzir isso, eu incorporei demais, por isso o silêncio, né? Não tenho nada a dizer, tenho muito a aprender. Foi um pouco por aí. E, para mim, assim, eu ainda continuo maravilhada pelo texto que a gente lê numa outra disciplina da Gabi, o teu texto e da Lilian, porque é difícil fazer essa construção de que a minha ideia não precisa ser reafirmada por um grande teórico, mas ele tem que ser ele tem que subsidiar aquilo que eu estou dizendo, né? Eu acho que para mim foi isso que mais ficou, né? O colega está entrando ali, esse que eu tinha mencionado. Então, este exercício, assim, para mim ficou demais, né? E para minha trajetória de vida, agora essa introdução que tu deu, professor Marcos, né? Desapegar ou questionar essa posição política que a gente traz, né? Isso para mim no começo foi muito assim complexo, muito difícil, né? Mas hoje, depois de todo esse caminho feito e de algumas disciplinas que eu te acompanho, não significa eu me desfazer da minha história, né? Mas talvez suspeitar mais de algumas coisas, ter incertezas não é não saber o que se quer fazer, né? E tornar isso um pouco mais menos estático e mais dinâmico. Para mim fica muito isso, assim. Então eu tenho a agradecer muito, né? Para mim foi uma retomada de estudo teórico muito importante, muito importante. Eu quero dizer que eu aprendi nessa disciplina um pouco do que significa o pós-estruturalismo, que para mim era difícil de entender, né? E, professor Marcos, em especial para ti, assim, eu vou usar essa palavra, não sei também,
a humildade como tu traduz os teus processos também de produção acadêmica faz a gente se sentir muito gente, sabe? E Eu conto faz a o gente lado notar B, assim, eu conto o pulo do gato, eu não mostro só o e produto. aí, então, a gente vai se despindo dessa necessidade que às vezes é muito imposta, né, de ser para ser sobrenatural, né, no mundo que está muito louco. Então, quero agradecer assim essa tua postura. Quero trazer um pedaço disso teu para mim, para minha postura também como educadora. É isso. Legal. Isso é importante, Iris, isso que tu traz, assim, a coisa de assumir a falência dos marcadores de certeza não significa que a gente vai se jogar num redemoinho de ausência absoluta de referências. Não, nós só precisamos considerar que aquilo que a gente tem como referência, ela não é uma referência universal, eterna e imutável. Relativismos, os relativismos muito assim, para mim sempre são um pouco desconfortáveis, né? Então, o excesso de relativismo também me deixa preocupada, mas aqui eu consegui me apropriar melhor dos caminhos, assim, foi bem importante. Tri. Que mais? Não precisa fazer rodada de, enfim, volto a dizer, assim, quem tiver a fim de falar, vamos falando. Sim, Sabino, professor Marcos. Boa tarde, colegas. Boa. Bom, na verdade, durante todo o semestre, quase que eu não falei nada, na verdade. Então, essa ausência da minha fala, na verdade, se baseia em relação à minha primeira vez, né, a ter o contato com os textos, principalmente de Laclau e de Moffat, sabe? Então, eu nunca tinha lido alguma coisa sobre esses dois autores e nunca tinha lido ou participado de uma palestra, principalmente das pessoas que estudavam eles, sabe? Então, eu precisava escutar mais do que falar. E aí, para não complicar, como a colega disse, às vezes é preciso escutar escutar mais do que atrapalhar as falas dos colegas. Mas, em todo caso, eu gostei muito, na verdade. Eu gostei muito, principalmente das convidadas que o professor trouxe, né? Principalmente a Grazi e a Lúcia. Eu gostei muito das falas, assim como dos textos. Principalmente quando se fala porque eu, desde ensino, da minha graduação, eu adorava ler os textos que falam, por exemplo, das políticas educacionais, principalmente no que refere à democratização do ensino, principalmente na África, assim como no Brasil. E eu adorava fazer essa comparação em relação às eleições que a Grazi mencionou muito, as eleições dos diretores das escolas, que no meu país nunca acontece até hoje, na verdade. Os governos, em todo caso, os governos é que nomeiam, por exemplo, os diretores das escolas, até as mulheres que fazem limpeza na escola, o governo é que nomeia. Então, depois que eu deparei com a cidade onde eu fiz a graduação no Brasil, numa cidade pequena, em Redenção, fiz estágio numa escola no qual participei ou eu vivenciei o momento das eleições e com a fala da Grazi me trouxe mais reflexões ainda. Como é que nós, como sendo acadêmicos, como é que podemos enquadrar as nossas falas no que refere às eleições dos diretores, assim como a indicação desses diretores pelos políticos ou a submissão do cargo do diretor através do concurso público. Então, como sendo acadêmicos, como é que nós podemos enquadrar as nossas falas e qual é o viés mais democrático nessas três pontos de partida que as reflexões da Grazi, assim como dos textos, trouxeram. Como eu já falei antes, eu gostei muito, eu precisava escutar mais do que falar. Eu acredito que na próxima vez eu estarei mais pronto para contribuir e dar seguimento ao avanço da produção do conhecimento. E, sabe, eu sou também um pouco tímido, na verdade. Não conheço ninguém da turma e ainda com modelo remoto, algumas coisas acontecendo, então eu precisava escutar mais do que falar. E alguns conceitos também de Laclau eu não entendia, eu preciso ainda ler, como eu já tinha falado para a colega Gabi.
a partir de semana que vem eu vou ter que já selecionei 2 textos só para apurar os conceitos, né, que poderão me possibilitar da próxima vez a ter um maior entendimento no que refere aos conceitos trazidos durante o semestre. E agradeço, professor, né, pelas suas contribuições, que são muito importantes, né? O problema eu acho que não está em você, o problema está em mim, na verdade. Eu Não, acho que agradeço. está nos dois lados. Vamos dividir esse negócio assim, ó, meio a meio. Acho que tem timidez e tal, né? E eu falo pelos cotovelos. Pois é, Eu sou mas eu desse agradeço, jeito. eu agradeço. Foi bom ter escutado você durante todo esse tempo. Obrigado, professor e colegas. Joia. Que tri vai ser bom a gente ir se aproximando e próximo semestre chegando mais perto, pensando coisas juntos. Isso vai ser legal. Ah, e eu que fui nomeada, vou falar também, né? Não, claro, comecei nomeando os que não tinham falado, só para, claro, provocar, né, Sim, Leandra? Não ele vou deixar terminou passar, né? a aula da semana passada, ele falou em mim, agora Então, aí, agora começou por começa mim. falando, não, deixa anotado, fica no caderninho. Assim, tanto o Sabino quanto as colocações da Iris, para mim também contemplam, né? Assim que eu acredito que eu ainda estou no momento de aprendizagem, né? De conhecimento, porque a questão de desconstruir, né? Ela não é uma questão muito fácil nem muito prática para nós, assim. Então, a gente está num processo que eu acho que a gente tem que ouvir bastante, né? E pensar muito no que foi trazido aqui. E, assim, uma das coisas que me marcou bastante é que a gente tem que parar de pensar que existem soluções, né? Acreditar em soluções, né? Que a gente, sim, tem que estar sempre em plantão de desconfiança, né? Foi uma das questões que mais bateram para mim, né? Que a gente tem que desconfiar, e isso, ao mesmo tempo, desestabiliza a gente, né? Essa questão que a gente acha que muitas vezes tem algumas certezas, mas, na verdade, a gente tem que desconfiar até delas. Então, isso, para mim, é uma questão muito, muito marcante da disciplina, né? E a questão também desse novo modo de pensar as coisas, né? Que eu acho que a disciplina tem a intenção de trazer para nós, né, que a gente tem que pensar de repente de um novo modo, né, desconstruindo, né, isso para mim balança um pouco, assim, é difícil. Essa coisa da certeza, da incerteza, é uma coisa que sempre marca e que não é mole, não é fácil. Porque assim, ó, todo julgamento, toda decisão, toda afirmação que a gente faz o tempo inteiro se baseia em convicções, em certezas. O que a gente precisa é olhar, não é pensar que isso no que se baseiam as minhas ideias, meus julgamentos, não vale, ou não existe, ou é infundado. Não. Ela só não é universal, não é eterna, não é perpétua. São sempre pontos de vista parciais. São sempre possibilidades particulares que, num dado momento, numa certa condição, a gente trata como se fosse universal, trata como se fosse certeza. Então, a gente faz valer como certeza, assim como lá naquilo que a gente discute em Foucault, que são os regimes de verdade. A gente faz valer como verdadeira uma determinada ideia. Mas não é que aquela ideia é verdadeira, não. Nenhuma ideia por si só é verdadeira. Ela vale como verdade num certo contexto. E aí a gente joga com isso. Também no nível das certezas das coisas. Elas valem como verdade neste contexto. E aí o que a gente tem é que levar em consideração que a qualquer momento pode aparecer um lobo mau e assoprar a nossa casinha sair voando. A gente acha que está numa casinha de tijolo que não vai voar e era uma casinha de palha e sai voando. Porque depende do lobo mau, depende de onde ele vem. Entende? Então, aquilo que é sólido, que é de tijolo, que é consistente sob certo aspecto, é de palha sob outro. Então, por isso a gente está muito confortável, daqui a pouco bate um vento e levanta tudo. Meu Deus, o que eu faço com tudo que eu acreditei até hoje? Bora, reconstrói, vamos, a gente vai e refaz de novo. Tri. Mas é isso. Obrigada, Tri. professor, obrigado, colegas. Boa. A gente está sempre aprendendo, né? Que mais? Ideias, dúvidas, sugestões, comentários? Xingadas, reclamações, queixas? Quero falar uma coisinha.
Tava pensando aqui enquanto eu ouvia os colegas, e aí me deu um estalo, assim, porque parece que tem umas coisas que se encaixaram, assim, nesse semestre, nessa disciplina, e ok, pode rir, né? A tese terminou e tem umas coisas que vão se ajeitando na cabeça, mas também eu fiquei tentando mais ou menos achar assim uma linha ali entre os textos e dessa vez parece que todas as comentadoras, enfim, todo mundo que veio aqui, né, e os textos que a gente leu, enfim, das convidadas, eu acho que ela que estava muito bem relacionado com a coisa da educação e muitos traziam análises de coisas que tinham a ver com a escola ou com uma coisa específica, enfim, né, dentro da educação. E pela primeira vez, assim, eu consegui olhar e tá, daí parece que fez muito sentido a teoria nesse ponto, sabe? Com as escolhas que tu fez nesse semestre, assim, a forma como os textos abordam e como está colocada a teoria dentro de outras pesquisas, sabe? E que são da educação e várias delas falando de questões da escola. Isso me ajudou muito, assim, a olhar e cair umas fichas. Assim. Desculpa que ficou um barulhão aqui na rua, bem na hora que eu estava falando. Mas... Não se ouve barulhão. Faz sentido o que tu está dizendo, porque assim, ó, foi a primeira vez que eu fiz esse foco direto para a educação, de fato. Sendo a quarta, quinto seminário que a gente trabalha com Laclau e adjacências, a gente vinha trabalhando isso com uma leitura um pouco da democracia, um pouco do sistema, um pouco da ciência, né? De alguma maneira, a ideologia, a construção da ideologia, o foco sempre teve no grande sistema, na macropolítica. A gente sempre olhava para as políticas, né, de um modo geral, e não para as práticas educativas. E, de fato, nesse semestre, o foco foi implicações de toda essa análise para a questão educacional. Não, a pessoa aprende, com o tempo a pessoa vai tentando. É verdade, mas ao tentativa e mesmo erro cada tempo, tudo semestre. aquilo que veio antes serviu para agora, faz sentido agora por causa daquilo, né? Tem isso também, né? Esse é um grande desafio, porque assim, ó, eu sou o mesmo há anos trabalhando e lendo essas coisas, e o grupo de estudantes, vocês, passam por aqui, e eu tenho que, de alguma maneira, o manejo da disciplina, ela precisa acontecer de tal maneira que, por um lado, ela faça sentido para quem frequentou 1, 2 ou 3 seminários antes, e para quem está vindo pela primeira vez, está lendo pela primeira vez. Precisa fazer sentido para os dois lados, essa é uma preocupação que eu tenho. E que não é fácil. Às vezes é mais fácil tu, amarra numa cumplicidade com quem... Lembra daquilo que nós discutimos e os outros ficam tudo com umas caras de banana, assim, puta, eu não estava lá, eu não discuti, que bosta. Então, como fazer com que um primeiro contato com a teoria também seja produtivo, né, e faça sentido. Marcos, e aproveitando assim, né, esse semestre, essa disciplina, para mim, foi uma virada de chave, né? Porque tudo aquilo que a gente vinha conversando, enfim, vendo em outras, né, disciplinas, parece que abriu. Não sei te explicar, mas fez sentido. Fez sentido e eu comecei a enxergar até o objeto de estudo, a minha tese, a produção de outra maneira, né? Eu não sei te explicar, mas teve uma virada de chave que eu comecei a compreender. E isso que a Iris colocou, né, da questão de entender um pouquinho, né, já vinha falando dessa análise política do discurso, mas de uma maneira assim, eu viajava um pouquinho nos conceitos, eu não conseguia aplicar isso àquilo que eu estava estudando, né? E eu não sei, agora parece que as coisas vão se encaixando, que nem a Gabi falou, parece que aquilo vai fazendo sentido, tu vai olhando, né? Eu, particularmente, mais falo das entrevistas, aquilo que as narrativas chegam para mim, aqui, né? Solta no sentido de olhar. Eu me senti amarrada, agora parece que está mais solta a análise, no sentido de poder conversar até com as próprias narrativas
E tem uma coisa que o texto que eu te falei antes da Alice, acho que o da Alice, ela fala que escrever para tentar produzir sentidos. Agora eu vejo sentido naquilo que eu estou tentando produzir. E é um sentido que realmente ele foge de qualquer verdade, ele foge de qualquer certeza, mas ele faz sentido, né? Porque ele é dentro de um contexto, enfim, para mim essa construção está sendo muito boa. Está sendo muito boa, eu me sinto leve. Não sei descrever, mas a leveza com que hoje eu consigo olhar e conversar contigo também, quando a gente troca, hoje eu sei o que, assim, um pouco, sabe, daquilo que eu não sei. Eu não tenho certeza de nada, mas eu consigo perceber algumas coisas que antes eu não percebia. Então, eu considero uma virada de chave nessa análise. E aquilo que a Rosa fala é muito importante, eu achei muito interessante, é verdade. A análise política, né, eu tinha como uma metodologia, não é? É uma ferramenta realmente de análise. Ela te dá subsídios para que tu vá olhando aquilo que né, o que te chega como objeto de estudo, enfim, uma análise, mas ela não é uma metodologia realmente, e eu procurava qual metodologia eu iria trabalhar, né, nas pesquisas, e hoje eu vejo que realmente é o que a Rosa fala, são ferramentas que a análise te dá a oportunidade de tu dialogar com aquele objeto de estudo, tu dialoga e tu constrói entendimentos que não são certos, eles são momentâneos, eles dependem do momento. E eu comecei a olhar essas entrevistas como algo que me chegou realmente de determinados momentos, que fizeram significações que não servem para todo o grupo, para toda a categoria, e sim para o momento que aquele sujeito estava inserido, né? Eu acho que é bem isso aqui. E eu te agradeço, acho que né? Como sempre, grupo, os colegas, eu cresço muito depois que eu tive. Acho que é não só obrigado os ponderar, colegas, tudo. Importante ponderar com o grupo um pouquinho da história da Isabel. Isabel veio de outra linha de pesquisa, de uma outra orientação. Isabel, quando entrou no doutorado, estava em outra linha e tinha outra orientadora, outra pessoa que não era eu. No meio do processo, no meio do caminho, acabou migrando para a nossa linha, para a linha de teorias e culturas, e migrando para mim como orientando. Então, portanto, a gente pegamos o bonde andando. Nós estabelecemos uma relação já no meio do caminho, tendo que construir e mudar o parâmetro de referência, mudar a leitura, mudar a abordagem epistemológica, ela teve que ser mexida no meio do processo. Então, acho que a fala da Isabel ela é emblemática nesse sentido, de mostrar a importância do processo. E essa ideia de que não é um método, beleza, é exatamente isso. Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento. Tu pode continuar fazendo análise textual discursiva, análise hermenêutica, etnográfica, o que quer que seja, usando a teoria do discurso. O problema é que a teoria do discurso ela vai atuar como... Ela vai oxidar, ela vai enferrujar, ela vai corroer, melhor dizendo, ela vai entrar na hermenêutica, por exemplo, ela vai corroer porque ela vai trazer para dentro da leitura hermenêutica um pouco dessa malícia, dessa dúvida, dessa questão. Ela vai trazer, se eu usar a análise do discurso convencional, ou análise de conteúdo, vai funcionar, só que a questão a teoria do discurso vai ajudar a corroer aqueles princípios categoriais que organizam a análise de conteúdo, que então eu tenho que trabalhar com isso prévio, e depois a outra sob controle vai dizer, não é tão assim. Então, ela funciona meio como um princípio corrosivo, que ajuda a mudar a atitude do investigador quando coloca em funcionamento uma estratégia de um recurso metodológico, técnico, sei lá, procedimental, do ponto de vista da produção dos dados ou da análise dos dados. Então, legal pensar aquilo que a Rosa Nídia Burgos lá fala, que é muito mais um modo de pensar, uma estratégia de pensamento. E é uma estratégia de pensamento que faz a gente também se soltar o corrimão, né, Marcos? Para tentar realmente... Não sou eu que estou falando, é tu que está falando, vamos combinar, não sou eu, não eu que disse. Eu me enquadro aí, tá, gente? Estou tentando fazer com que a análise realmente seja bem construída e tentando deixar de lado aquele modelo da Araújo e tentando vincular mais
a outros modelos que não precisa ser só um, mas que podem me abrir outras possibilidades de conseguir realmente olhar toda a conjuntura da educação, envolvendo as falas das professoras da rede pública do nosso estado. Estou nesse caminho. Até onde eu vou chegar, não sei ainda, tá? Vou contar para vocês no final do ano. Dezembro é a meta. Depois de ter chegado, a gente olha para trás e conta o trajeto. Não tem que olhar para frente e dizer, não é, a gente faz o contrário. Isso aí. Mas foi um presente. A cadeira, para mim, tem sido um presente. E ouvir vocês também falando, além das referências, como a Lilian tanto comentou, adorei o termo, as referências, né, estiveram aqui conosco. Elas trouxeram outras visões que eu não tinha tido com a leitura do que elas haviam escrito. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Vamos ver se dá certo a coisa, a gente continuar trabalhando com a experiência no próximo semestre. Vamos ver se coincide. Agora, ouvindo os relatos das colegas, eu me lembrei de um filme antigo, já é antigo agora, né? O Forrest Gump, né? Aquela parte da história que ele decide que vai correr até a esquina, depois ele vai correr até o fim da quadra, e ele sai correndo pelos Estados Unidos afora, e as pessoas vão seguindo ele, né? Porque acham que ele tem um grande propósito, e um dia ele decide que vai voltar para casa e volta para casa, né? Então, ele não tinha uma trajetória, um caminho para percorrer, né? Ele se propôs a fazer várias etapas e não sabia que resultados ia ter, e ele mobilizou várias coisas na vida de muitas pessoas. Então, eu ainda não sei dizer, assim, acomodar o que significou a experiência dessa disciplina para mim nesse semestre, né? Que a gente é tudo junto, né? Pandemia, volta às aulas presenciais, novidades, entrada no doutorado, tudo junto, assim, misturado ao mesmo tempo. Mas, com certeza, assim, esse exercício de desacomodação, né, de afetamento, eu acho que é o mais sofrido e é o mais rico, né, de quando a gente se propõe, assim, como disse a Betiza semana passada, a gente se sente a dinâmica de estar vivo no pensamento, né, do pensamento estar funcionando, de horas se sentir desesperado, dizer que merda, porque eu fui inventar de fazer isso, e depois dizer, ainda bem que eu estava aqui, ainda bem que eu ouvi isso, ainda bem que me disseram isso, e agora, é isso aí mesmo que eu quero fazer daqui 2 dias, não era bem isso, mas aí assim tu vai, e essa dinâmica, esse equilíbrio, assim, é que vai levando a pessoa até a entrega, né, da dissertação, final do processo. E daí, quando termina, a gente faz ufa, e como disse a Gabriela, aí tu olha para a disciplina e, mas estava tudo aqui. E agora... Então, a ideia é poder chegar no final depois, como a Gabriela, assim, um semestre depois da defesa, né, a serenidade do olhar dela e da Lilian, assim, né, de já tituladas, curtindo a disciplina já só, ou como a Betiza ali no pós-doutoramento, né, curtindo o momento pós-titulação de exercício de meu pensamento segue vivo, né. O professor Marcos me cobra, que ele diz que eu sou otimista demais, né, e eu acredito na utopia, eu acho que realmente assim a gente alcança um ponto para achar outro motivo para continuar correndo, que nem o Forrest Gump, né? A gente vai até a esquina para olhar da esquina e ver até onde a gente caminha até a próxima, o que vai ser. Mas acho que isso é início de processo, assim, é muito bom. É triste estar na frente da tela, né? Não ter cheiro de café, como a gente diz, né? Não ter chimarrão, não ter a correria do corredor, mas é importante essa dinâmica, assim, de manter esses veios de vida vivos, né? Principalmente agora durante a pandemia, um momento tão triste para nós que trabalhamos com educação, que estamos sempre à volta de um monte de gente, né? De estar, assim, vendo gente, conversando e fazendo o nosso cérebrozinho funcionar, mesmo que enferrujado, com dificuldades. Então, acho que é isso aí. Que tri. Nós vamos experimentar a coisa da utopia. Tu vai ver, eu também tenho pensamentos utópicos. Né? Eu só não uso como... Tenho. É só o jeito de usar. Eu acho que só não acho que salve. Mas a utopia está aí. É aquele que eu fico falando. Assim, o que me faz não tomar rir do rato todas as manhãs, no café da manhã, eu paro, olho para a latinha e penso, não, hoje ainda não.
né? Então, eu guardo a minha latinha de rir do rato, porque pode ser que amanhã eu precise. Então, é a tal da utopia, o que me tira do lugar, nesse sentido. Bit levantou a mão lá. Levantei. Nem sei direito o que eu vou falar. Eu espero que venha no roldão da fala, tá? Mas como eu fui citada, pela Valesca, eu já aproveitei, então, para entrar, porque eu, evidentemente, quero dizer alguma coisa. Começar por qualquer lugar, assim. Então, começar dizendo assim, como foi bom assistir a aula. Como é bom assistir a aula. Como é bom para um professor, uma professora, né, assistir aula também. A gente acaba se distanciando muito dessa situação de ser aluno, né, de estar em um ambiente de aula, que, sei lá, é um ambiente que eu adoro. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. Eu gostaria, sei lá, se eu pudesse escolher, era isso que eu queria fazer sempre, né? Tá acompanhando aulas de bons professores, com pessoas interessantes, conhecendo coisas incríveis e novas. Jesus, né? Isso é um sonho, né? Bom, eu assim, ó, eu aprendi muito, tá? Mas muito mesmo. Eu entrei em contato com coisas muito novas para mim. Novas, eram coisas novas, que eram coisas que eu não havia estudado, de uma linha que não era minha. Assim como a Isabel, né? Que trocou de linha no meio do doutorado. Eu não troquei de linha no meio do meu doutorado, mas eu troquei de linha do meu doutorado para o meu pós-doutorado, né? Então, eu também venho de um outro lugar. Mas eu tinha muita curiosidade por este lugar, por esse lugar. Ao longo do meu doutorado, né, que eu fiz na linha de formação de professores, ensino, aprendizagem, né, e lidando e assim sendo embasada pela educação crítica, né, eu senti falta desse outro lugar ao longo de todo o meu processo, né, mas não era da minha linha, né? Não era da minha linha. Eu estava bem ali. Eu achei que não era momento, até porque eu tinha muita liberdade dentro dele, né? Então, assim, na verdade, eu acho que dentro de mim se construía, porque eu também convivia com pessoas que trabalhavam dentro de um pensamento pós-estruturalista, dentro de um pensamento da filosofia da diferença, coisas que sempre me instigaram. Eu sabia que tinha para mim aí, sabia que tinha, mas não deu, não consegui, enfim, não era. E eu fui muito bem, eu acho, no que eu fui, mas eu sempre me abri para outras coisas. A minha tese, ela é cheia de aberturas, é cheia de remissões para o relativo, enfim, eu já tinha um modo de pensar que me encaminhava para buscar essas questões, né? Então, o que eu conheci aqui veio ao encontro mesmo do que eu tinha vontade, veio ao encontro de um desejo. E eu sinto fortemente que isso não sei, agora, o problema com as palavras, depois que a gente entra nessas coisas, fica dificílimo, né? Confia em tudo que tu vai dizer. Não, mas está combinado que a gente não vai se perseguir, sem patrulhamento, sem patrulha, deixa andar. Coisas que me instrumentalizam, sabe? Eu consigo olhar para elas e pensar, não exatamente, mas também no trabalho que eu vou ter que fazer a partir desse pós-doc, mas pensar principalmente no trabalho que eu vou fazer quando eu voltar para a sala de aula, né?
muitas coisas que abriram para mim, muitos conceitos que eu não manejo bem ainda, vou precisar de muitos retornos, mas já tem aí já tem uma apresentação, já não é mais desconhecido. Eu já conheci o pensamento de Laclau e Multi, eu já vi o que outras pessoas têm a dizer, né? E eu fiquei muito interessada pelo que eu conheci, né? Consegui assim, consegui ir fazendo ligações com para mim foi muito rico, assim, eu consegui fazer ligações com o meu campo de estudo, consegui pensar, questionar coisas a partir daí, né? Então, foi uma riqueza, tudo muito novo e muito rico. Para mim foi muito interessante, eu nem sei dizer, muitas coisas foram muito ricas, assim, né? Mas a discussão sobre metodologia ou não metodologia, ter ou não ter uma metodologia, eu achei poderosa para a gente, né, que usa metodologias, né, muito poderosa. Eu já tinha também um questionamento do que é a metodologia na escrita de uma dissertação, de uma tese, né? Eu já questionei um pouco isso e já fiz uma coisa muito solta, né? Mas por minha própria conta. Tentei fazer um documento de tese assim que não reproduzisse a escrita dura acadêmica, tentei romper com uma série de coisas, porque isso é meu, né? Eu fui assim, né? Eu me lembro quando, antes de estudar letras, né? Quando eu era na idade normal de estudar, né? Quando entrei na Universidade da primeira vez, eu estudei Direito. E trabalhei no escritório de advocacia ao longo de todo o meu curso de Direito. Depois é que eu chutei o balde. Quando eu me formei, eu não fiz. Bom, mas aí, trabalhando com o direito e redigindo petições jurídicas, tá? Eu já fazia isso, eu não usava aquela surumela do direito. Eu aprendi que aquilo não era obrigado, a usar aquilo, mas os advogados usavam, porque era uma marca da escrita jurídica. Várias, data dele, não vou me lembrar agora, não vou nem dizer. Coisas que eu fui expulsando de mim, não vou daquilo, não precisa. Mas a gente usa, e às vezes custa se autorizar, né? Mas, enfim, isso, para mim, foi compreender essa questão, ver ela defendida, não é um método, não é uma metodologia, não é para ser. Ver a defesa disso me robusteceu, eu penso, né? Quer dizer, eu penso que eu vou poder me autorizar coisas, nem que eu já me autorizava, entendeu? Mas é muito diferente quando tu te autoriza e tu sabe que tu não está sozinha nisso, quer dizer, né? Isso ajuda muito a andar. Então, tá, para não enrolar muito mais, assim, não ocupar muito mais aqui, assim, é isso. Eu realmente adorei estar nesse grupo, adorei ser aluna remota, né? E fui conhecendo minhas colegas, as carinhas, assim, né? Fiquei amiga da Tami por correspondência, mas agora nos trocamos correspondência, falamos de tudo, né? E olha que delícia, isso veio daqui, né? Quer dizer, esse gelo de uma sala de aula remota, né, também é atravessado por coisas, por forças de pessoas que fazem com que esse gelo se quebre, né? Então,
é uma infinidade de coisas, assim, vividas e aprendidas, assim, nesses poucos meses, né? Estou muito feliz que ainda tenho mais 4 meses pela frente no próximo semestre, né? Não sei se todo esse grupo vai continuar, vai fazer também, ou se a maioria vai fazer a disciplina o curso da experiência, semestre que vem, sim, válido de cabecinha, espero que sim, porque eu vou gostar muito de me encontrar com vocês. E ser aluna do Marcos, para mim, é a realização de um sonho, né? Realmente, tá? E eu sou amiga do Marcos desde guria, né? O Marcos foi professor na universidade onde eu fiz a minha pós-graduação, mas ele saiu antes de eu chegar, né? E eu assisti o Marcos em diversas bancas lá na UFPEL e tal. E eu só disse assim, mas eu queria tanto ser aluna do Marcos, mas eu queria tanto ser aluna do Marcos, mas bueno, terminei tudo sem ter, e olha só, né? Cá estou eu, aluna de dobradinha do Marcos. Uma alegria, querido. Muito obrigada, tá? Obrigada aos colegas. A disciplina é um seminário completamente antifóbico, o contrário da fobia. É cheio de estrangeiro, e isso é uma característica que o pessoal que já faz há mais tempo tem essa marca dos estrangeiros, o pessoal que vem chegando de fora, enfim, como tem. Aí está o Paulo, a Tamires, a Natália, que vem lá de Marília, não tem nem matriculados no programa, não tem nada a ver com isso. As gurias que já terminaram o curso e que voltam para fazer a disciplina sem matrícula, tu que chega como pós-doc, vem da fronteira, né? E, enfim, é um exercício. Eu cresço muito sempre com essa mistura, gosto muito disso. Gosto da arrancada. Posso pegar um gancho disso que Bora? você falou? Bora! É isso, né? Eu sou... Tamires, então, como eu te citei, agora fala. Ah, é? Você aí... E nós vamos ter que combinar, um vai ter que citar o outro aí para não chegar na roda completa, é isso? Vou pegar o gancho do que o Marcos falou, que tinha até feito umas colocações aqui, né, de fazer essa avaliação do processo, de como pensar, e o que me veio, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a forma como aconteceu esse seminário, essa disciplina, né? E aí, nisso já vem uma empatia muito grande, sabe, de bater o santo antes de conhecer com o Marcos. Quando a Graziela chega lá no nosso grupo de pesquisa e fala assim, fui convidada para participar da disciplina de alguém que está dando teoria do discurso e vou estar no mesmo, vou chamar de patamar aqui na falta de uma palavra melhor, vou estar no mesmo patamar de dia de fala dando aula com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E detalhe, ele chamando todos vocês para participarem, se quiserem. E aí eu falei, cara, que postura massa, né? Já demonstra uma desconstrução de toda essa institucional. O cara tem que estudar a teoria do discurso mesmo, né? Porque, tipo, seus alunos podem participar. E a Gra até comentou alguma coisa do que o Marcos falou, deixando a galera da PUC doida, né? Porque é sempre assim, 6 matriculados, que são oficialmente, e o resto da galera que são os estrangeiros. Então, isso eu já achei muito legal, sabe? E eu, de cara, já quis topar para ver como é que ia ser a experiência. Eu concluí todos os meus créditos em 2019. 2020 eu não precisei assistir aula online e fui super reticente, ia pegar de professora substituta na Unesp, não quis exatamente por ser online, e quando eu vi a disciplina do Marcos, peguei o cronograma, falei, eita, é bastante dias, mas 1h30 de quarta, eu acho que eu vou encarar, porque eu me perco muito nesse online, assim, eu começo a desenhar na folha, sabe, e eu não sou assim quando não é no online, eu sou, tipo, aquela que chega com esse fichamento e fica debatendo às 4h30 de aula, e aí deixando o professor para ir para o bar tomar cerveja e continuar o debate. Enfim, então eu encarei assim, quero experimentar, quero fazer uma experimentação e não quero ficar como estrangeira. Eu falei assim, eu acho que eu vou encarar essa disciplina, né? Por mais que eu já tenha cumprido os créditos, eu vou encarar, eu vou estar lá. Eu gostei desse cronograma aqui, já li a maioria do que está aqui, eu quero ver também o que vai acontecer lá, eu quero abrir diálogos com o pessoal. Depois eu fui ver, né, o valor da disciplina, eu falei, acho que eu vou ficar de bonita mesmo na
disciplina que eu não tenho grana para pagar, não. No primeiro momento, tipo, eu esqueci, assim, que a PUC era particular, sabe, que 2 créditos estava o valor que estava. Eu estava pensando, tipo, eu acho que eu vou me inscrever como aluno especial. Enfim, tudo isso, então, para dizer que foi um processo muito bom, e para mim fez muito sentido, dessa experimentação, né, de conhecer vocês e de conhecer como outra pessoa, outro grupo de pesquisa, inscrito em outro programa de pós, pensando outras, vou chamar aqui de agendas, enfim, pensando outras coisas, como está sendo debatido a teoria do discurso. E até para nós, do CEPAI, e tudo que a gente já vem estudando e lendo, nos colocarmos em avaliação, mas não em avaliação, tipo, o que eles viram e nós não vimos, o que eles acham, o que eles sabem, o que eles não sabem, o que a gente sabe. Mas assim, e aí? Como é que a gente está entendendo? Como é que está sendo... Como é que a gente se afina isso, né? Como é que está sendo, na disputa, mais essa produção de conhecimento, né? Então, eu encarei a disciplina muito assim e já adorei logo de primeira, né? Quando o Marcos, assim, chamada não é comigo, a gente vai trocar ideia aqui. Não tem essa de trabalho final, não tem essa de aluno ficar pegando texto e dando semináriozinho, sabe? Tipo, apresentação. Eu falei, cara, então acho que vai dar certo, a disciplina vai ser massa. E eu gostei muito, o que me fez também ler mais ainda todos os textos, vim com tudo fichado, porque isso motiva. Essas disciplinas que tem muito aqui na Unesp, do professor chega, distribui todos os textos em seminário, cada aluno apresenta um, e isso é a disciplina. Eu fico doida, nossa, eu brigo, eu causo. Paulo sabe bem como é isso comigo. E aí, assim, a forma como também a disciplina foi se dando, e isso não tem como não estar junto, e aí teoria do discurso, tudo que nos atravessa, né? Desse jeito gostoso da aula, das pessoas com as câmeras abertas, sabe? Na Unesp não tem isso. Você tem, às vezes, 40 alunos numa disciplina, 4 ficam com câmera aberta. Geralmente são os 4 que são os orientandos daquele professor que está dando aula, sabe? Então, isso foi muito gostoso, né? E a gente vai conhecendo as pessoas, a porta azul da casa da Isabel, os quadros do fundo da Bitiza, a jiboia da Gabi lá, eu acho que a jiboia, enfim, a planta que tem atrás, tudo isso, né, os livros da Valesca, a forma, foi muito gostoso. E aí, pensando na disciplina em si, na linha condutora que o Marcos propôs aí, né, eu gostei muito do Blinkstein, demais, foi uma coisa que eu não conhecia e eu vi muito sentido naquilo, vi muita relação que eu posso trazer ali, né. Ainda, eu acho que semana passada foi fazer mais sentido a discussão de método que a gente já vem trazendo há algum tempo e também fazendo um pouco mais de sentido essa linha do Marcos, que lá nas primeiras aulas eu perguntei onde será que ele quer chegar trazendo esses autores, né? E fazendo essa relação de análise de conjuntura, de uma episteme, sei lá, mais materialista histórica, pensando com Laclau, uma episteme mais filosofia da diferença, uma base mais pós-estruturalista, ainda que o Laclau tenha vindo dessa base marxista, mas, tipo, qual é a linha que o Marx quer chegar, né? Essa correlação de força, enfim, tem diferenças aqui também, tentando me entender em tudo isso, né? E outros textos também que foram oportunizados na leitura, que foram muito bons, aquele Henry Weltmeier, não sei se é assim que fala, mas foi uma coisa que eu e o Paulo lemos, até a gente debateu depois, porque incomodou, né? É uma crítica ao Laclau, incomodou, a gente, entendeu? Eu queria desembaçar o texto, a gente deu bochicha, eu e ele lá, conversando sobre o texto. A gente, vamos mandar um e-mail para o Marcos, mas depois acabou passando, eu peguei Covid, eu nem voltei mais no texto. Enfim, então foi uma estrutura que eu gostei muito, uma oportunidade de conhecer pessoas, uma oportunidade de ver todas essas autoras, né, por nós lidas, reunidas em uma disciplina, essa ideia do Marcos, e também, assim, de ir construindo em mim, o que o Marcos já falou, de como eu dialogo comigo, né? Enfim, eu dialogo comigo pensando que, por mais que esses marcadores, né, os marcadores tenham o fim da certeza, ainda pensar que o meu jeito de escrita
precisa de marcadores no sentido de, sim, aquilo é um texto científico, está dentro de um processo de institucionalização desse texto, e como que eu faço isso? Que é a provocação da Betisa naquele e-mail lá, né? Não é que o texto, quando a gente está escrevendo ali, está aprendendo a linguagem, tá? Mas a gente não precisa ser demarcação e fixado demais na escrita, né? Então, eu gostei muito disso, e também vendo como isso vai dialogando em mim, né? Porque a ideia aí do método, quando eu coloquei naquela aula, não é nem no sentido de aplicar, mas no sentido de você entender que são discursos produzidos dentro da academia e que disputam uma hegemonia da construção do conhecimento, né? Então, quando tem essa disputa e está dentro do território acadêmico, eu preciso reconhecer isso. Eu acho que não tem problema eu reconhecer isso. E para reconhecer, eu estou dentro de escritas, de categorias do que é elemento, do que é momento, do que é ponto nodal e tudo mais, que é a minha base marxista e que eu me debati muito tempo, tipo a Iris falando lá no começo. Graziela que, né, deu conta aí, tipo, então vai, vamos debater nós duas juntas e o grupo todo. E que foi muito crise, mas também foi muito bom do processo do mestrado para o doutorado. E, enfim, né, isso, acho que fiz boas relações, conheci boas pessoas, quero que, de alguma forma, isso, sei lá, continue, não sei como, em congresso, em outras disciplinas, em outros momentos, em encontros de grupo de pesquisa, assim, né? Sinto que vou conhecendo um pouco das pessoas, quando assisti a defesa da Lilian, né? E aí a gente também vai pegando as marcações que as pessoas estão nos fundos da casa, né? Então, tipo, o quadro da Lilian, Força Hermana, é uma coisa que eu sempre fico chapada, assim, na hora que a Lilian fala, eu fico olhando aquele quadro. O quadro azul da Jerusa também. Enfim, tudo isso tentando entender a disciplina de outras formas e tudo que esse contexto quadradinho aqui, tela, que parece gelado, pode nos proporcionar. Porque até então eu nunca tinha tido tanto tempo de tela assim, né? E, de repente, tudo telas. Bom, acho que é isso. Foi um momento muito bom, a forma como veio sendo construído tudo isso. E um processo de pensar como eu dialogo comigo mesma e com esses meus entendimentos, essas minhas crises do método e tudo mais. E, sei lá, Marcos, pensando assim, na disciplina, na construção dos textos, gostei muito, inclusive por oportunizar conhecer as professoras. E a forma como foi, eu ainda estou, sabe, tipo, a linha que você foi traçando é uma coisa entendível, mas, assim, ainda fico perguntando ali, né, essa virada que você foi com o Betinho, né, que foi o último texto ali, para depois a gente entrar, de fato, no Hegemonia. Mas não é o Betinho, não é este livro, né, mas a linha. Mas gostei demais, achei que foi, nossa, rico e até falei pro pessoal, pô, eu já tô sentindo saudade, porque eu já meio que fiquei toda quarta, das 2 até as 4 ali, né? E é isso, vou parar de falar. Então, vamos ter um intervalo de algumas semanas. Em seguida, no começo de agosto, eu acho que dia 10 de agosto, aí passa de quarta para terça-feira. Acho que a partir do 10 de agosto a gente já está junto de novo. A gente pode engrenar. A ordenação da disciplina, Tamires, é sempre um desafio, porque eu tinha vontade, na verdade, quando eu penso uma disciplina, quando eu penso um seminário, eu queria que fosse assim, a cápsula, tanto faz verde ou azul, vermelha ou azul do NEL. Assim, eu queria dar uma capsulinha dessas para cada um, para que vocês instantaneamente tivessem acesso a absolutamente todas as coisas que eu já li ao mesmo tempo. Não dá, então eu tenho que trazer para a disciplina só um pedacinho de todas as coisas que eu estou pensando e textos que poderiam dialogar, e numa certa ordem, né? E isso sempre me desespera. Isso sempre me desespera como professor. O que colocar no começo, o que colocar depois, quanto tempo permanecer em cada tópico, como fazer isso. Eu sou compulsivo, eu sou muito glutão, eu sou muito esganado. Então, por isso eu acabo falando em cima, eu falo por cima, porque eu já quero trazer interpretação, já penso uma outra coisa, e aí com isso eu acabo não deixando as coisas amadurecerem. Para mim, um grande desafio até hoje na construção do meu jeito de ser professor como é que eu construo essa relação de paciência. Tá? Eu sou muito impaciente, eu sou muito ansioso.
eu tenho pouca paciência. E justamente por isso, olhando para trás, eu até encontro e enxergo uma trajetória e tal, mas cada disciplina é sempre essa coisa compulsiva. E aí, assim, podia ser só uma palhinha, podia ser, mas, enfim, fica desse jeito. Vai que não dê certo, aí próximo semestre a gente inventa para o outro lado. Natália, com a mão aí. Pegando o gancho da Tamires, né, já que estamos pegando ganchos, e eu também faço parte do grupo Nesp, né, primeiro dizer que concordo com a Tamires, né, já rolou uma empatia com você, Marcos, logo de cara, pela forma mesmo como você abriu para a gente, né, e sempre muito atencioso, né, então você está de parabéns mesmo na sua forma como você trata os alunos mesmo, né, como você nos tratou aqui. Eu acho que isso é muito importante, né, então por isso que eu quis ressaltar isso, porque a gente vê na área acadêmica essa relação, às vezes, acho que na maior parte das vezes, infelizmente, né, tão conturbada entre professor e aluno, orientador e orientando, né? Então, acho que isso é um ponto muito positivo a ressaltar. E aí, ademais, agradecer, né, a oportunidade e dizer que, para mim, né, que vem das ciências sociais, foi bem legal a disciplina, se a gente for pensar na primeira e na segunda parte, né, nas suas exposições e depois nas exposições das professoras, porque trouxe toda uma desconstrução, né, que é uma pegada muito, muito próxima mesmo das ciências sociais, e depois afunilando para a educação, né, que agora eu no doutorado em educação, isso foi muito importante para que eu amadurecesse a minha pesquisa, né, a minha tese. Eu ainda estou no segundo ano, então, assim, eu tenho um bom caminho pela frente, então, amadurecer mesmo, no sentido de ver, concordo com isso, não concordo, o que eu tenho que melhorar, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, né, então, acho que, principalmente, as professoras trouxeram um pouco essa visão, né, por elas trabalharem com educação, e como eu vou trabalhar com políticas educacionais e teoria do discurso, isso foi muito importante para mim mesmo. E eu concordo com a Bit, quando ela disse que ela veio do direito, né? A minha primeira graduação antes de ciências sociais foi jornalismo, né? E logo em seguida eu fui fazer ciências sociais. E rolou um pouco essa revolta que ela citou, né? Da forma como o jornalismo via as coisas dentro da caixinha. E isso, para mim, era uma coisa que empacava muito a forma de fazer jornalismo mesmo, né? E aí, portanto, que dessa revolta surgiu o interesse em fazer ciências sociais, né? Então, essa questão da desconstrução, para mim, é uma coisa importante desde sempre, né? Desde muito tempo. Desde antes de estar nas ciências sociais e antes da disciplina. Então, eu gostei muito, né? Porque independente da gente pensar em Laclau e Mouffe, essa questão da desconstrução é uma questão muito bacana, né? Eu acho que, assim, a gente pode seguir vários caminhos, vários autores, e ainda assim pensar nessa questão da desconstrução. Então, acho que é isso mesmo, agradecer e elogiar, Marcos. Enfim, te elogiar. E aí também agradecer a companhia do pessoal, né? É uma sala muito bacana mesmo, pessoal muito simpático, e de fato a câmera aberta muda muito. Ao contrário da Tamires, eu participei muito de disciplinas online, e, na verdade, todos os meus créditos no doutorado foram cumpridos dessa forma, né? Então, eu notei uma boa diferença, o quanto essa questão da câmera aberta dá uma empolgação maior, né? A gente se sente um pouco mais presente, fica um pouco menos mecânico, né? E, por fim, a coisa rola. Eu reclamei muito no começo do ano passado, chorei demais as pitangas, que eu não queria. A Tamires sabe, ela ouviu muito a minha reclamação, as minhas reclamações nesse sentido, mas por fim rolou, sabe? Eu acho que, assim, não da mesma forma, mas eu acho que dá para a gente, com uma coisinha ali, outra aqui, dar uma amenizada nessa coisa mecânica. Mas falta cerveja mesmo no final, o vinho, né? O churrasco, falta tudo isso, além de outras coisas, né? Mas é isso. A gente tem perdas e ganhos nisso. Se fosse só presencial, muito provavelmente vocês que estão aí em Marília não iam poder estar aqui na volta, né? Então, justo é esse truque que a gente acaba inventando, assim, um jeito.
Para mim também está difícil, ainda é complicado essa coisa da relação pensada dessa maneira, pelo quadradinho, pela tela, mas tá funcionando. Estamos tentando. E Tri, obrigado por vocês e pela confiança também de vir daí para cá. Eu, quando fiz a provocação para Grazi, a gente já trabalhou várias coisas juntos, enfim, a gente é parceiro, uma série de coisas, e não tinha ainda tido, como ela falou, essa oportunidade de uma parceria acadêmica, formal, assim, do ponto de vista teórico e tudo mais. E aí ela falou, né, porque tem o grupo aqui e tal, o pessoal vi, disse, de boa, uma que me importa, a chegada das pessoas, minhas disciplinas sempre são de porta aberta, sempre tem gente circulando, entrando, saindo, enfim, e foi muito legal, muito bacana. Assim. Espero que vocês possam continuar no próximo semestre e a gente possa inventar coisas, de fato, coisas para fazer. Depois que acabar esse tempo, que a gente consiga se encontrar, inclusive. Bora ver. Que mais? Alguém mais? Algum ponto? Bom, vou colocar algumas coisas aqui, já que eu fui citado. Bora. Pronto. Tá, vamos ficar nessa lenga-lenga. Então, nós vamos ter que citar. Quem está faltando citar? Está faltando citar o Gabriel e o Thiago. Aí, próximo. Não falaram no Gabriel e no Thiago. Vamos falar no Gabriel e no Thiago, então. Ouvi algumas coisas em inglês, hein? Esse tema vai e vem. Tá, mas bora. Então, eu, diferentemente da Tamires, eu lembro que quando a Graziela falou do convite da disciplina e tudo mais, eu estava em algum tipo de bololô, que eu não lembro se eu ia pegar a aula para dar, enfim, eu estava numas tretas, e o que eu tinha pensado era mais ou menos assim, nossa, mais uma parada para eu ter que ficar no computador e me ocupando, eu não vou ver essa disciplina nem a pau. E como eu gosto de jogar CS, jogo umas coisas no computador e tal, então o computador para mim era uma coisa mais de diversão, né? E agora eu não aguento mais ficar no computador, para ser bem sincero, assim. Então tô falando honestamente que tipo não era para eu estar aqui, sinceramente. Mas depois de ver o plano e ver algumas coisas e como eu já tinha até trabalhado um pouco as questões de análise de conjuntura com Brudel e Warlisten, que tem uma galera lá da Unesp de Marília que trabalha com eles, né? Então, eu até fiquei curioso para ver como que iam se dar essas coisas e tudo mais, enfim. Então, em termos do seu cronograma, da disposição dos textos, assim, eu acho que eu não tenho muito o que opinar, assim, então eu não tenho nada contra, assim, eu acho que foi bem produtivo o encaminhamento das coisas, né? Eu lembro que eu e a Tamires, a gente estava nas hipóteses, eu estou citando você, Tamires, mas, né, aí a gente foi criando hipóteses de por que aquilo estava ali, como aquilo leva para uma discussão epistemológica das coisas, enfim, a gente foi meio que conseguindo organizar essas coisas, né? Então, agora em termos da participação na disciplina, eu acho que para mim foi mais tranquilo, eu estou até tranquilo hoje que eu não dormi direito, e sabe quando você fica meio assim, sabe, tranquilo assim com a vida, eu estou muito tranquilo hoje, então foi mais ou menos assim que eu peguei a pegada da disciplina, porque como eu não precisava cumprir crédito, não precisava fazer trabalho, não precisava fazer nada, então é como se fosse aquelas conversas de corredor que se aprende muito mais do que dentro da sala de aula, às vezes, né? Eu lembro que quando eu conheci a Graziella, ela dava a aula dela lá e tudo mais, só que eu sempre saía mais cedo para ir tomar um café que tinha de graça lá na Unesp, ficava no meio dos hippies, né? Ela me chamava lá no Mar de Hippie para eu conversar com ela. E eu lembro que a gente trocava mais ideia e aprendia mais nesse rolê de corredor do que propriamente dentro da aula, assim. Então, agora que eu sei que tem alguns colegas aí que também estão fazendo a disciplina de Feliz, que nem diz a Tamires, e é muito interessante, você faz sem esse compromisso, mas ao mesmo tempo você se compromete por causa de outros motivos, né? Então, eu acabei ficando aqui mais pela forte discussão que teve das coisas, pelo e-mail da Bitisa, por não conseguir dormir pensando a crítica que o autor, que eu não lembro o nome, Hermino, não lembro o nome dele, que ele faz a crítica ao Laclau, a questão das análises de conjuntura e todas essas coisas foi meio que me pegando e eu fiz a disciplina meio que até com saudade do tempo em que a gente fazia as coisas de um jeito mais leve, assim, sabe? Sem ter todo aquele peso burocrático. Então, é como se eu tivesse mais aqui na disciplina surfando mesmo, né? Porque como também o Laclau e a Muf não são meus autores de base, eu não tenho também esse compromisso, essa pressa de captar todas as coisas, então, gente, eu tô tranquilo, é isso que eu tenho
a declarar. E foi um prazer também conhecer a galera aí, eu gostei, assim, acho que de todo mundo, assim, se eu me esqueci de alguém que não está aqui, eu até peço perdão, mas eu agradeço a todo mundo aí por a oportunidade aí de conhecer vocês, e também acho que faltou um bar e falar de, sei lá, de arrumar a casa, de outros assuntos que também são interessantes e que faz parte aí da vida. É Paulo, isso tem que eu tenho. uma estratégia que, assim, ó, dentro desses seminários aqui do pós-graduação, eu já parei de lutar de remar contra a maré, de nadar contra a corrente de poncho, né? E porque passei a acreditar muito nisso que tu está falando, assim, que é fazer a disciplina de feliz. Eu acho que quando a gente faz a disciplina de feliz, quando a gente faz o seminário de feliz, a possibilidade de engajamento e de produção, ela acaba tendo um outro sentido. Então, faz um tempo aí que, na contramão de toda a lógica institucional, eu não faço avaliação na disciplina. No primeiro dia de aula, eu já aviso, não tem trabalho final, todo mundo tem 10, ponto. Então, assim, tem isso aí para fazer. Eu fico dando dura no meio do semestre e tal, porque faz parte, mas me importa que se esteja aqui em função dessa experiência. E aí, bom, quem passar batido por cima, quem só surfar na superfície, beleza, vai ganhar um crédito, ganha o crédito da disciplina, fica no seu histórico. Mas, de alguma maneira, é uma experiência que eu acho bem legal, assim, essa de vir a coisa A Tamires, desinteressada. ela é testemunha. Quando eu não quero ir no rolê, eu evito o máximo possível, eu não vou nem carregado, só se me obrigar mesmo com questões burocráticas, aí eu vou, caso contrário. Então, se eu estou aqui é porque eu realmente queria estar mesmo. Obrigado, bom saber. Li levantou a mão aí, foi citada também? Sei, citaram meu quadro aqui, né? Então, agora vou aproveitar, deixa para falar, então. Não, sim, Marcos. Não, dizer que, primeiro, né? Tem uma coisa de estar pensando lá com a Miriam, né? E algo que a gente sempre fala na disciplina e fala no grupo, né? Pensar a condição de possibilidade, né? Para que a gente tenha essa experiência que a gente está tendo aqui nessa disciplina, né? E aí, para mim, né? Desde o ponto que eu estou olhando, é pensar um pouco no que se produz, tanto em relação ao grupo, assim, né? Da liga que a gente acaba produzindo de uma maneira ou de outra aqui, o que faz com que a gente ligue as nossas câmeras, né? O que faz com que todo mundo, mesmo que esteja tenha um vínculo que não seja o vínculo da matrícula e nananã, o que faz com que todo mundo leia os textos, né? Tipo, o que faz com que, no meu caso, por exemplo, depois que eu saia da aula, eu fique pinoteando dentro de casa e buscando porque Foucault, porque não sei o quê, porque daí tem aquele texto do Marcos, daí eu volto lá na tese para olhar aquela coisa e penso, poderia ter, né? Assim, o que faz com que, né, isso se produza, né? E aí, sei lá, acho que isso é pano para que a gente pense também, né, isso ao longo da disciplina, depois, da que a gente vai ter depois, né, mas agradecer, porque duplamente, né, se aprende, para além de toda essa teoria de base que a gente está vendo, né, e que a gente tem discutido ao longo do tempo, se aprende uma coisa de se produzir professor, assim, né, pessoalmente, para mim, isso é muito importante, assim. Quando eu olho para a construção do teu cronograma, que chega lá, sei lá, para os alunos via Moodle e para os de fora, né? Para as pessoas que chega, no mesmo dia que chegou para eles, chega para mim, eu me produzo enquanto professora vendo esse cuidado, esse jeito de garantir as condições para que todo mundo esteja junto, entende? Então, tem uma coisa que me afeta profundamente em relação a isso, assim. No cuidado das escolhas, na costura, que, pelo menos do ponto que eu olho, consigo ver a lógica e consigo ver os mapas se costurando em relação às escolhas que já fiz também na tese e com as teorias que também trabalhei, com os cruzamentos, né? Os pontos onde as coisas vão se casando, assim. E para mim é isso, assim, é um lugar de que nesse momento, né, eu tenho uma ancoragem que é afetiva e que, para além da ancoragem afetiva, é um lugar onde eu me penso muito
como professora, né? Então, para mim, vale muito isso, assim. E tem valido muito, né, para mim, esse lugar nas nossas disciplinas. E tá, e aí se tu me aceita, a gente vai estar aí de novo e te agradecer pela coisa de abrir, né, sempre, e agradecer aos colegas também, porque, assim, eu tenho uma coisa de, bom, enfim, não falo sempre, mas, assim, tô sempre com esse meu olho arregalado aqui, me balançando na cabeça, virando os cabelos para um lado, e virando os cabelos para o outro, e o meu caderno é uma bagunça, mas tá tudo aqui, né? E eu percebo que mesmo que vários colegas aí que, enfim, são mais quietos, mas que tá todo mundo, assim, ali, me parece, pelo menos, em contato e presente, né? Isso até costumo falar para ti, assim, que percebo essa liga que se produziu, assim. E te agradecer por isso, te agradecer pela triangulação em relação às convidadas, né? Puxa, né? Cada uma pegou por um ponto e a gente colou nelas pelo ponto que nos agrada, né? Então, assim, essa possibilidade de colar nas convidadas pelo que nos convém, né? Diz também do quanto potente foi a escolha, do quanto produtiva também foi essa escolha, né? Desse cronograma, enfim. Então, tá, são essas coisas. E sim, se produz uma equivalência. Valeu. Graças. Eu acredito na lógica do que eu chamo, às vezes, de ação entre amigos, né? E no bom sentido. No bom sentido, na ação entre amigos. A disciplina pode acontecer, o seminário pode acontecer como uma ação entre amigos. Essa coisa do vínculo, do jeito que a gente estabelece, do jeito que a gente se conecta, é uma ação entre amigos. A escolha, o convite das gurias para virem falar, é uma ação entre amigos. Eu trouxe as minhas amigas para falar, entendeu? E é o jeito que a gente também, sei lá, eu me mostrar para vocês de um outro jeito e poder o tempo inteiro oferecer algumas oportunidades de cruzamento nisso, como ação entre amigos, no bom sentido, não. Beijinho para todo mundo e espero que a gente se veja na outra disciplina. Vamos se ver. O Gabriel, que está no sol também, tem um raio de sol em cima dele. Bora ver. A gente acabado de abrir o microfone. Nenhum colega me citou, mas tu me citou. Então, tem direito de resposta. Eu citei. A tia e o Thiago. O Thiago não está sem câmera. Para variar, não vai abrir a câmera, mas tudo bem, pode falar sem. Bom, além de tu ser meu orientador, né, quando eu vi as ofertas das disciplinas, eu já me interessei, mas não tanto pelo que ela realmente foi, mas pelo que eu imaginava que ela seria. A gente entra na academia e já pensa em métodos de análise, né? A gente começa a ouvir falar em métodos de análise de discurso, de conteúdo, a gente começa a aprender um pouquinho, depois você, opa, o que é essa análise, né? Política de discurso. Então, no início, eu entrei, talvez, um pouco pensando nessa questão de encontrar um referencial teórico diferente para métodos de análise. Mas foi uma grata surpresa que não foi exatamente isso, e eu gostei bastante, porque esse referencial acabou indo ao encontro de posições que eu assumo hoje mais alinhadas a teorias pós-estruturalistas, pós-fundacionais e tudo mais. Então, foi muito legal ler mais textos dessa vertente. Acho que alguns textos ali, não os primeiros, mas teve uns momentos ali, acho que os textos que envolveram a teoria mais marxista, com os conceitos de totalidade, o próprio texto ali do Laclau e da Mouffe, quando era mais a parte teórica mesmo, foram um pouco difíceis de acessar, assim. Mas quando tu trouxe depois os entrevistadas que vieram conversar com a gente, que têm teoria e dialogam com ela na prática, na nossa área, acabou ajudando muito. Elas explicaram novamente, a gente acabou vendo novas explicações diferentes de outros pontos de vista, então isso vai... Gabriel, travou só para mim e para vocês também. Gabriel, tu travou. Aqui o sinal, às vezes, na sacada é meio instável. Bom, eu não sei até onde vocês ouviram, mas, enfim, de qualquer forma, eu agradeço muito, eu gostei muito da oportunidade, acho que foi super válido, tanto os textos quanto
as conversas com as autoras que vieram conversar com a gente. Tudo isso agregou muito, junto com as outras disciplinas, com a outra disciplina que eu faço contigo e com as nossas conversas, Marcos. Eu também acabei, acho que começando a ter uma outra visão da minha possível tese, de como eu vou escrever ela. Então, esse semestre foi bastante produtivo nesse sentido. Acho que mudou bastante a perspectiva do que eu vou fazer na minha escrita. Já tem até 2 projetos, então, que tu quer. Está até dando cria o negócio, o cara entrou com um projeto, está com 2, agora tem que escolher um. Entrei com um projeto, daí eu fui outro e agora estou no terceiro, né? É bom, vamos lá. Mas tudo bem. Enfim, obrigado então pela disciplina, ela foi super válida e com certeza vou estar contigo aí no semestre que vem nas experiências, que eu acho que vai ser muito interessante. Então, por compulsão, aí, ó, não tem escolha, Thiago, tu vai ter que dar boa tarde para todo mundo. Então, gente, tudo bom? Marcos, hoje que câmera aberta! Que saudade de ver o guri! Ei, que joia! Oba! Depois do xixi do último encontro, eu tive que dar um jeito de arrumar essa câmera. Mas é isso, Marcos, eu faço da fala do Paulo, a minha também, porque eu também já não preciso mais fazer nenhum crédito, né? E entrei nessa disciplina de feliz, assim, e saio feliz dela, Marcos. Eu até peço perdão a ti e aos colegas, porque eu sou desaparecido, assim, né? Eu fico quietinho ali, não tenho câmera, não ligo o microfone, não falo, mas eu entro, eu ouço todo mundo, faço as leituras e gosto muito da contribuição dos colegas. Eu sou bem tímido, assim, para interagir, para contribuir, para fazer alguma fala, eu prefiro só ouvir, né? Mas eu gosto muito, Marcos, e acho que essa tua disciplina reforça uma característica que é bem tua, assim, que é de nos... Quando a gente acha que a gente está pegando a estrada certa, né, o caminho certo, o Marcos entra lá meio tranca-rua, assim, para nos questionar e fazer a gente repensar essa caminhada, né? E isso é muito legal, Marcos. Isso é muito legal porque mexe tudo, né? A gente acha que está tudo certinho, tudo estruturadinho, tudo, e depois a gente começa a ver, na verdade, onde é que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que precisa mexer, né? A gente percebe que não está tudo certinho. É só uma percepção irreal ali, né, das coisas. Isso é muito legal. Gostei muito dos textos que tu trouxe, Marcos, e das pessoas que tu convidou para estar com a gente. Acho que tanto os textos quanto as convidadas foram muito qualificadas, assim, os debates foram muito ricos. Mas eu acho que o melhor da tua disciplina, Marcos, foi justamente a contribuição dos colegas, sabe? Acho que foram muito ricas. Eu acho que muitas das questões que se levantaram, muitas das perguntas que foram feitas eram coisas que eu também queria perguntar e queria fazer, mas, né, pela minha timidez ali eu ficava mais quietinho, mas os colegas me representaram bem, assim, e eu gostei demais. Peço desculpas mais uma vez por estar sempre quietinho e sem câmera. Mas hoje mas adorei a câmera aberta, gostei. É saudade de te ver. Não, aquilo assim, ó, quando eu penso a disciplina, assim como já vou começar a apresentar próximo semestre, tá? Eu estou pensando no próximo semestre sem saber quem vai ser o grupo, sem saber quem serão as pessoas, sem saber o que vai nos atravessar. O trabalho docente, o trabalho do professor é esse trabalho de operar em torno de uma estratégia de controle e relativa à previsibilidade, que é o planejamento, ou seja, o que a gente vai ler, qual é a sequência, quanto tempo vai durar, antes da coisa acontecer. Quando a disciplina começa, a gente é interpelado pela diversidade do grupo, por outras demandas e tal, justamente esse jogo da gente ir construindo. E o que é difícil? Renunciar àquela aspiração de controle que a gente tem quando faz o planejamento.
né? Então, eu, quando planejo, eu penso e bolo tudo isso na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ir renunciando a isso enquanto o semestre vai acontecendo. E isso é feito pela interpelação por vocês, feita por vocês. Então, às vezes vocês sabem que assim, alguém me faz uma pergunta e eu levo horas respondendo. Porque eu mordo a isca, eu adoro anzol com minhoca, eu adoro isca, eu adoro morder isca e assim, eu adoro quando bate o vento e me leva. Por isso, assim, porque acho que faz muito mais sentido, como volto a dizer, faz muito mais sentido que as coisas façam sentido para vocês do que vocês se fixarem no que eu quero dizer, ou no que eu pensei, ou no sentido que eu atribuí. Eu já atribuí, eu já li, eu já vi. Então, agora é um outro momento. A disciplina de experiência, que eu estou pensando para o próximo semestre, o ponto de fundo vai ser a questão da experiência, tá? Experiência de educação, experiência de formação, alguma coisa assim. E o grande dilema eu detesto pensar numa disciplina que paute uma coisa abstrata, mas, enfim, como trabalhar com a experiência sem que a gente possa ter vivências que nos conduzam a experiências? O fato de não ser presencial não vai dar para a gente sair e participar de uma manifestação, por exemplo, da gente fazer uma saída de campo e partilhar, né, algumas situações coletivas. Vai ser difícil isso. Cada um vai para um canto e tal. Então, o que a gente vai definir, ou o que a gente vai ter como parâmetro de conexão? Como é que eu posso pensar em expor vocês a situações das quais possam derivar experiências, né? Experiência não é uma coisa que se transmite. Eu não posso proporcionar uma experiência. Eu posso proporcionar situações que, eventualmente, dependendo da maneira como vocês se conectarem com elas, resultará em experiências. E é o que eu vou fazer. E dentro dessa lógica, assim, tentando escapar da coisa mais convencional, enfim, eu escolhi a literatura. Tá? Escolhi algumas estratégias literárias. Nós vamos ler literatura. Nós vamos ler 4 obras literárias, 3 de um autor e uma de outro. 2 autores italianos, um deles se chama Alessandro Baricco, e o outro é Ítalo Calvino. Do Calvino eu vou pegar uma coisa menos usual, menos convencional, não é 6 propostas do próximo milênio, nem Cavaleiro Sem Cabeça, nem Cidades Invisíveis, que em geral são meio que arroz de festa. Vou pegar uma outra coisa. E o Baricco é um cara que é menos conhecido, mas que eu acho que faz uma narrativa sensacional. Por que isso? Porque eu acho que a experiência com a leitura pode nos proporcionar esse emparelhamento, tá? Que é esse jogo que é empurrar vocês na direção de ler alguma coisa e vamos ver como é que acontece. Qual vai ser o tom da disciplina? Eu pensei assim, em startar, primeiro dia de aula, a gente já fazer a primeira aula, ser a apresentação da disciplina e já uma conversa sobre aquele texto clássico do Jorge La Roça, que é o grande também arroz de festa sobre experiência, que é uma conferência que ele fez na Argentina há uns anos atrás. Aí ele traduz e sai publicado aqui no Brasil, na Revista Brasileira de Educação, que é sobre a questão da experiência e tal. E aí a gente toma isso como ponto de partida, a coisa de que a experiência é uma coisa que nos passa e tal, uma série de frases feitas. Esse vai ser o fio, né, digamos, o estopim para a discussão. E aí eu selecionei 4 autores, não vamos passar disso, com algumas formulações que eu acho que me são muito caras a respeito dessa ideia da experiência. A gente vai começar com um deles um pouquinho mais denso e aí gastar um pouquinho mais de tempo nele, que é Foucault. Tá? A primeira leitura que a gente vai fazer do Foucault é um livrinho um texto que está nesse livro, que se chama O Enigma da Revolta. É um conjunto de entrevistas que ele dá sobre a experiência que ele faz na Guerra do Irã. Ele foi ele foi como correspondente do Nouvel Observateur para o Irã, em 78, mais ou menos, quando estava acontecendo a Revolução, Ayatollah Khomeini e tal, aparecendo nisso tudo. E tem algumas coisas que ele escreve, algumas experiências, algumas entrevistas. Nós vamos começar lendo uma entrevista em que ele fala sobre 2 coisas que eu acho importantes. Uma que é espiritualidade. Foucault falando de espiritualidade é uma coisa sensacional, bizarra. E experiência, a noção que ele tem de experiência. E aí a gente starta isso e faz a primeira leitura literária do Baricco, que é esse livrinho, que é uma leitura que ele faz da Ilíada, do Homero. Isso aqui é uma adaptação que o Baricco faz para um projeto que ele estava fazendo para uma rádio italiana, que era de leituras dramáticas, leituras pelo rádio.
E ele pega a Ilíada e ele faz uma série de adaptações. Por exemplo, ele tira todos os diálogos, todas as falas dos deuses, e ele coloca só os homens falando, só os humanos falando, não os deuses. Segundo, em função disso, ele faz uma alteração na narrativa e coloca toda a narrativa em primeira pessoa. Tá? Então, ao invés de descrever, de ter um narrador descrevendo, tem o próprio personagem falando. E disso resultou uma produção que ele fez para a rádio italiana, que durou 4 horas de leitura, né, e que foi uma coisa maluca, sensacional, e foi depois traduzida para alguns outros idiomas. Eu peguei a tradução para o espanhol, e a gente vai fazer, então, essa leitura da Ilíada a partir da condição humana, da humanidade da Ilíada, do Homero. Também vou disponibilizar para vocês uma gravação, tem uma gravação da experiência feita da leitura em espanhol. E aí a gente fica, durante o primeiro mês, lendo mais algumas entrevistas do Foucault, que são uma entrevista que ele dá para o Duccio Trombatori, que é um cara, um sindicalista, um jornalista que trabalha com uma coisa do sindicalismo e tal, e vai ler isso do ponto de vista da experiência, eu acho que de um jeito bem intenso. Aí o segundo autor que a gente vai aproximar é o Gadamer. A gente vai ler um pedacinho do Verdade e Método, a porra é desse tamanho aqui, mas a gente vai ler só um pedacinho. É o capítulo em que ele trata do que ele chama da história efeitual, tá? Que é onde ele realmente descreve o conceito de experiência, e ele associa a ideia de experiência à ideia de discernimento. Ele diz que a diferença que faz ter experiência é poder desenvolver isso que a gente chama de discernimento, que é uma capacidade de juízo possível que se faça. E aí a gente lê a segunda obra do Barico, que escolhi, um livrinho pequenininho que se chama Seda. Eu estou com 2 traduções porque eu tinha mais tempo, gosto muito dessa tradução da Rocco, mas em PDF eu só encontrei essa tradução da Companhia das Letras, que é bonita igual, bem bacana. É uma novelinha rápida de ler, ele é bem fininho o livrinho. E uma novela rápida de ler, que se lê assim, numa tarde, numa batida, é uma aventura do cara que sai de Londres e vai até o Japão para trazer larvas de bicho da seda, ovos de bicho da seda, na época do final do século XIX, enfim, ele vive uma história de amor, e ele faz 4 viagens, tá? E cada viagem ela é narrada e ela é descrita de uma maneira muito veloz, muito dinâmica, muito em seguida. E aí a gente vai estar o tempo todo discutindo uma coisa em relação à outra. O terceiro autor com o qual a gente vai trabalhar é o Dewey, John Dewey, um pragmatista americano, final do século XIX, início do XX. Eu pego especialmente um livro dele que se chama Democracia e Educação, um capítulo que se trata, em que ele explora a ideia de experiência. Tá? Se chama Experiência e Pensamento, tá? Justamente para pegar essa noção de experiência em Dewey. E aí a gente pega o Palomar, que também é um livrinho fininho, foi o último livro dele, já publicado depois da morte, em que o senhor Palomar é uma figura exemplar, excepcional do ponto de vista de formas de pensar a realidade. O sumário ele é todo organizadinho e a gente vai do fim para o começo. Cada pedacinho, cada 1, cada 2, cada 3 diz respeito a uma dimensão da experiência possível que o senhor Palomar faz. São pequenas narrativas de 1,5 páginas, 2 páginas cada uma, e também a gente lê aos trambolhões. Vai ser bonito da gente fazer essa leitura com o Dewey nessa onda. E aí a gente termina o semestre com o Benjamin, então o 4º autor, primeiro Foucault, depois o Gadamer, depois o Dewey e por último o Benjamin, com 3 ensaios dele sobre o narrador, experiência e pobreza, e um outro textinho pequeno sobre experiência, em diálogo com este livro, essa narrativa do Barico, que se chama Mr. Gwyn, que é um cara que faz uma virada na vida dele. Ele era um escritor e tal, e ele tem uma virada de processo na vida, e ele passa a escrever retratos, né? O objetivo dele é, assim como um pintor pinta retratos, ele escreve retratos das pessoas. E aí a dificuldade é como fazer essa escritura, e ele vai fazer essa narrativa de como constrói o contexto para fazer a produção da escrita do retrato, né? Então, na verdade, o retrato é a impressão daquilo que lhe fica, daquilo que lhe passa em relação aos sujeitos a quem ele se dirige. Então, fazer esse jogo para lá e para cá, tentar fazer com que os nossos encontros de terça-feira também sejam
Daqui para diante vai ser para cada vez mais calor, a gente sai dessa condição de frio para um calor medonho lá em novembro, outubro, novembro é calorão, e a gente vai ter tardes ensolaradas com muito calor, suador, então pode ser que em lugar do chimarrão a gente troque pela cerveja mais cedo do que a gente imagina. Essa é a proposta, essa vai ser a disciplina com essas. Em seguida, eu já vou disponibilizar, já passo para vocês também, eu tenho o e-mail de todo mundo, o Drive, onde esse material está todo já jogado em PDF. Na semana que vem eu já disponibilizo para vocês e passo para quem já quiser ir mexendo com esse jogo aí, com essas coisas, possa ir brincando. Professor, posso te perguntar uma coisa? Em relação a essa questão da experiência, você conhece o Martin Jay? Não entendi, desculpe, está falhando a tua ligação. Você conhece Martin Jay? Não, acho que não. Ele é um autor que ele tem um livro inteiro dedicado à experiência, chama Cantos da Experiência. Ele passa por Adorno, por Dewey, por um monte de autores, às vezes você buscar aí pode te interessar aí. Legal. Passa por bastante texto. É um textão bem grandão que ele se dedica a estudar só a experiência. Escreve no treco, por favor, no chat aí, o nome da pinta para eu poder enxergar, porque não sei se eu entendi a tua pronúncia para saber buscar. Eu acho que o texto ele é em espanhol, na verdade, esse Cantos da Experiência. Eu não sei se tem traduzido, mas às vezes pode te interessar. Martin Jay. Beleza, maravilha. Vamos lá, vamos olhar. Na verdade, a gente já trabalhou um seminário sobre experiência, eu usava outros autores e acabei reduzindo esses 4 para achar os 4 mais emblemáticos porque me importa que a tônica Foucaultiana fique bem marcada, óbvio, né? E aí, portanto, eu estou escolhendo esses que fazem um certo diálogo aí na volta. Vou olhar. Obrigado, Paulo. O que achou, Valesca? Muitas graças. Obrigado, Valesca. Que legal, Valesca. Que tri, Valesca. Obrigado, Valesca. Eu fiz um print da tela com todas as câmeras abertas. Que bacana. Obrigado. Tá bom. Tipo a foto de registro do amigo secreto. Aula, tá bom. Vou imprimir uma camiseta, vou botar numa camiseta, então. A gente faz umas canecas, umas coisas assim, e bota a foto do grupo. Eu fiz 2 prints, mas esse aí foi o que ficou melhor, porque teve um que... Aí eu não consegui... Agora ele anda... tá todo mundo aberto de novo. Vou fazer um print agora. Todo mundo olha para frente direitinho, sem mãozinha. Espera aí que eu vou passar perfume, Valesca, para ficar bonitinha. 1, 2, 3 e... Foi. Caiu. Pronto, alguém. Foi. Alguém caiu. Sumiu um quadradinho. Caiu. Quadradinho. Tinha... Paciência. Foi. Lilian caiu. Quem foi? Lilian caiu. Lilian. Foi a Lilian. Tá, então ficou meu primeiro print. Tá bom, o primeiro print tá lá. Talvez eu tenha conseguido pegar ela, porque foi bem na hora que eu bati aqui para autorizar. Vamos ver. Marcos, a disciplina começa dia 10? Eu acho que é dia 10, Tamires. Eu informo para vocês com certeza, mas eu creio que será no dia 10, tá? Ainda não tenho o calendário formal, mas muito provavelmente seja no dia 10. Aí eu passo para vocês pelo e-mail, as informações e tal que a gente está pensando. Então, se quiser convidar mais alguém, trazer os amigos, o cachorro, o papagaio, o vizinho, tem mistério. Para uma próxima disciplina também fazer experiência em música, né? Eu tô doida para essa disciplina. Alguma coisa com música. Não é de hoje que eu já tô doida com umas disciplinas assim. Eu tinha pensado, né? Justamente pela experiência que eu e a Betisa temos tido no coletivo Navegando, em tomar a questão do navegando e a experiência das playlists e tal como uma possibilidade da gente falar disso como experiência. Mas eu não sei como tornar aquilo objeto, eu não sei como tornar a experiência como objeto. Então, ainda na literatura ainda estou mais confortável, vou saber, eu acho que manejar melhor isso aí. Então tá, gente. Então, bons dias, descansem essas semanas que nos aparecem aí como intervalo até o recomeço. E todo mundo tem os contatos aí da gente, e qualquer problema, qualquer questão, me escrevam, eu faço o meio de campo que for necessário. Tá bom? Feito, então. Então, beijo grande, bons dias, continuem se cuidando bastante, direitinho. Beijos. Que a gente ainda tem que continuar vivo até o final do ano, pelo menos, para terminar a disciplina junto. Tá bom? Agosto, espero que todos já estejam vacinados, né?
Não demora, eu faço a minha segunda dose. Bora lá. Beijo grande. Fiquem bem. Até mais.